Só. Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos. Vocês estão felizes? Estão felizes porque Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre, não é verdade? Amados, nós estamos entrando na reta final do nosso ano de transformação. Mas ainda existe algo de Deus para ser entregue, ministrado a cada um de nós. Nós entramos nessa reta final, já em clima de festa, né, em ritmo de festa, que nem diria o Silvio, e dispostos a celebrar. Domingo que vem, nós celebraremos a última ceia de 2025. Então eu quero fazer um convite todo especial para a Igreja do Senhor, para nós estarmos reunidos, tanto aqui às 9 da manhã, quanto às 18 horas, para esse tempo de celebração ao nosso Deus, pela última Santa Ceia. Vivemos todo um ano e eu acho que vale muito a pena ser celebrado essa última Santa Ceia. Eu quero que você se prepare da melhor forma possível para nós vivermos esse tempo em nome do Senhor Jesus. Quero também dizer a vocês que a partir do culto da próxima quarta-feira, nós estaremos tendo um tempo nos cultos para uma oração profética, uma liberação sobre o nosso ano de 2026. Nós faremos um Profetizando 2026. Então, na próxima quarta-feira, que é a primeira quarta-feira de dezembro, nós estaremos orando pelo mês de janeiro e fevereiro. No domingo, nós estaremos orando pelo mês de março e abril. E assim sucessivamente em todos os cultos, liberando palavras, declarações proféticas, orando, profetizando sobre o nosso próximo ano. 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Não foi à toa que você viveu os seus processos em 25. Então, eu preguei uma palavra aqui algumas quartas-feiras atrás, dizendo que Deus ele estava nos preparando para um novo começo. E eu creio nisso, eu creio nessa palavra e nessa direção. Então, 26 se prepara. Deus ele vai trazer algo muito tremendo em termos de conquistas, de avanço e de prosperidade. Até porque o rema de 26 é se movendo através da oração. Tem como dar errado? Tem como não conquistar? Tem como os céus permanecerem fechados? Não, a oração, ela é a chave da vitória. E se prepara, porque o rema é apenas uma provocação para aquilo que deve acontecer. Nós devemos nos mover por intermédio da oração. Sabe o que Reinaldo acabou de citar? Quando tudo diante do Senhor estiver. Amém. É um louvor, né? E de todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor, eu já participei de coral, irmãos, tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Oh, glória. Nenhum glória a Deus, né, igreja? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nada como a espontaneidade da igreja, não é verdade? Aleluia. Então vai ser um tempo incrível na presença do Senhor. Queridos, quero agradecer a todos os casais que estiveram conosco sexta-feira no fechamento da série Legado. Irmãos, foi incrível, foi maravilhoso tudo que nós vivemos. E eu quero agradecer a Deus por uma equipe maravilhosa que sonhou isso, que idealizou, colocou a mão na massa e fez acontecer. Quero agradecer pela disposição de todos os casais de estarem vivendo. E eu não sei se vocês viram lá no grupo, eu coloquei lá que nós queremos ouvir testemunhos para a nossa edificação. Você que tem o aplicativo da igreja aí no seu celular, quando você abre o aplicativo, ali na página inicial, em cima, tem um campo que está escrito assim, ó, como você está se sentindo? E aí você responde através de emojis. Aí quando você clica lá no emojizinho, que é aquela carinha sorrindo com uma áureazinha assim em cima, que é o abençoado, ele abre um campo para testemunhos, e ali você pode escrever o seu testemunho. Nós queremos ser edificados por aquilo que Deus está fazendo, porque eu creio que Deus fez grandes coisas através dessa série. Obrigado, Ana. Então, se você puder, compartilhe conosco o seu testemunho, e eu tenho certeza que foi uma série extraordinária, e semana que vem não, ano que vem se prepare, porque vem com uma intensidade ainda maior, para que Deus possa estar nos orientando, né? Eu falo que casamentos são todos iguais. Quem aqui é casado? Levanta as mãos. Vocês já tiveram problema de comunicação no casamento de vocês? Sim? No meu também.
Vocês já tiveram problema financeiro no casamento de vocês? Ah, no meu também. Vocês já brigaram ou não? Ah, eu também. Então, casamento é tudo igual. O que faz diferença é a forma que nós administramos os nossos desafios. É a forma com que cada um entende os seus desafios. E quando nós temos a Bíblia, a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós temos uma direção. Então, o ano que vem nós vamos vir com um trabalho muito lindo, muito forte com os casais, e vocês preparem o coração para isso. Amém? Amém, pessoal, aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no livro da criação. Nós vamos no capítulo 32 e no versículo 28. O Vinícius César estaria ministrando essa manhã, mas ele é professor de Direito na UCDB, e a UCDB está entrando em uma fase de fechamento lá também, e tem alguns eventos que os professores precisam estar. Infelizmente, ou felizmente, ele precisou estar lá e pediu para que eu estivesse aqui ministrando, e eu estou aqui com muita alegria para trazer uma palavra ao coração dos irmãos, amém? Eu gosto de barulho, hein, pessoal? Vamos lá, vocês me ajudam aí. Se você dá glória a Deus, o Tiago vai te chamar para almoçar. Arabadaias. Se tiver mistério e uma rodinha assim, vai ser churrasco. Não senti firmeza não, hein? Gênesis 32, 28. O texto está aí. O texto diz assim: então disse, não se chamará mais o teu nome, mas Israel, pois como um príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. Para nós falarmos um pouquinho de Jacó, que é um personagem tão instigante da Bíblia Sagrada, nós vamos precisar voltar um pouco e falarmos sobre Abraão, o seu avô. Por quê? Porque no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus apareceu a Abraão, trazendo a ele uma chamada. Qual? Sai da tua terra, Ur dos Caldeus, sai da casa do teu pai, um artesão de deuses pagãos, sai do meio da tua parentela, uma família idólatra, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Quando nós falamos sobre a fé de Abraão, nós usamos essa chamada como um referencial. Por quê? Porque sair para um lugar, não sabendo onde é, não sabendo qual é o destino, não sabendo como vamos chegar, é desafiador para a nossa fé. Mas quando a gente entende que Ur dos Caldeus tinha um contexto, que a casa do pai de Abraão tinha um contexto, que a família de Abraão era idólatra, tudo que Deus queria, primeiro, era limpar Abraão de um contexto onde ele estava envolto a uma adoração a deuses inexistentes. Então não é tão difícil sair de um contexto onde nos oprime, onde nos traz para baixo, onde nós não conseguimos prosperar e nem evoluir. O resultado disso é um homem de 75 anos de idade que tem até uma prosperidade, tem até um crescimento financeiro, tem bens, tem empregados, tem ovelhas, né? É alguém que tem uma representação e uma relevância, mas não tem o maior dos seus sonhos, um filho. Não tem o maior dos seus sonhos, a paternidade. Então, quando nós olhamos para a história de Abraão, nós dividimos ela em 4 estágios. O primeiro deles é a chamada, é esse ponto de Gênesis 12. Consequentemente, a saída de Ur dos Caldeus para Canaã, a terra que Deus havia apontado. O segundo estágio na história de Abraão fala dele se mover por uma promessa. Dele se mover por uma? Dele se mover por uma? A promessa de um herdeiro. E a conclusão dessa promessa não era simplesmente um pai que tinha uma esposa estéril ter um filho, mas uma aliança. O final da história era através de Isaac e da sua descendência, uma aliança de Deus com os homens ser estabelecida, que é o terceiro estágio. Essa aliança ela é firmada entre Abraão, a sua geração e o Senhor, que traz para ele uma mudança de identidade, uma mudança de nome e a adoção desse sinal da aliança, que era a circuncisão. O quarto estágio da história de Abraão fala da prova que ele foi submetida,
que não trouxe para ele percas e nem morte, mas trouxe um aprimoramento tanto da sua vida quanto da sua fé. Hoje eu quero trazer relevância ao segundo estágio da história de Abraão, onde nós vamos ver que ele, conduzido por uma palavra, irmãos, carrega a promessa de que ele não seria só um pai excelente, como Abraão sugeria, mas que ele seria um pai de multidões, o pai de uma grande nação, mesmo sendo ele esposo de uma mulher já avançada em idade e que era estéril. A Bíblia vai dizer que Saraí não tinha dado a ele filhos por conta da sua esterilidade. E aí você imagina, aos 75 anos, ele ser visitado por Deus, ele ser visitado por uma palavra e receber uma promessa: eu te farei pai, eu te farei o pai de multidões, eu te farei um pai elevado, um pai excelente. Ele recebe a promessa com 75 anos e vê essa promessa se cumprir quando ele já é um homem centenário, aos 100 anos de idade. Em Gênesis, vou pedir a Sheila para projetar, no capítulo 21, versículo de número 1 até o 8, vai narrar exatamente esse ponto. Vamos ver aqui comigo, irmãos, acompanhem. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Versículo 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera e que Sara lhe dera o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado, ou seja, aliança, o sinal. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Versículo 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Versículo 7. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Para concluir, versículo 8 diz: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Olha que interessante. 100 anos, a promessa se cumpre. Isaque é um filho único de Abraão e Sara, porque eles não tinham mais condições de gerar. Gerar Isaque já foi desafiador, gerar mais filhos, impossível. Isaque, ele cresce sendo aquele filho único. Sabe aquele filho único? Você conhece um filho único? Sem preconceito, hein, pessoal? Sem preconceito. Mas o que é o filho único? Fez um mês? 2 meses? Bolo, brigadeiro, beijinho, chapéuzinho. Usa chapéuzinho ainda? Não usa mais chapéuzinho, né? Na época da Bia usava chapéuzinho, colocava chapéuzinho assim, não é, Bia? Aquele conezinho assim? Eu lembro. Era o filho único, faz os mêsversários, faz um ano, parou de mamar, vamos dar uma festa, parou de mamar o menino, olha que coisa mais linda. Filho único, filho único. Mas a Bíblia vai dizer que Deus tinha uma promessa com Abraão, mas ninguém é pai de multidões tendo um filho. Ninguém é pai de uma grande nação tendo um filho. Então coube a Isaque agora a responsabilidade de fazer com que a promessa de Deus se cumprisse na vida do seu pai. Mas tem um detalhe importante na história. Ele toma para si, a pedido do pai, né, o meu filhinho, chama o seu servo, vai buscar uma esposa para o meu filho, ela precisa ser assim, assim assado. A Bíblia vai dizer que o Damasceno traz para Isaque se casar Rebeca. Uma moça linda, uma moça disposta, uma moça trabalhadora, uma moça que não come o pão da preguiça, como diz a Bíblia, mas é alguém que realmente tem um ímpeto. Com um pequeno detalhe que ninguém sabia, ela também era estéril. Então Isaque recebeu a responsabilidade de fazer a promessa se cumprir, de Abraão ser um pai de multidões, mas ele tem como esposa também uma mulher estéril. No capítulo 25 de Gênesis, Sheila, do versículo 19 ao 26, a Bíblia vai contar isso aqui, queridos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, versículo 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, arameu, Nerébias. Versículo 21. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Amém?
Amém? E o Senhor ouviu as suas orações. Irmãos, Bíblia a gente não lê, a gente medita. Ao mesmo tempo que nós estamos lendo, nós estamos meditando. É por isso que a Bíblia nos traz alegria. Vamos lá. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo, eu falei até o 21? Não, até o 26, né? Versículo 22. E os filhos, olha isso. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, versículo 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. Versículo 26. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Olha que interessante. Isaque orou insistentemente, Deus ouviu a oração de Isaque. Rebeca engravidou e dentro dela havia uma luta, porque não era um, eram 2. Ok. A Bíblia vai dizer que Deus traz o entendimento, dizendo, são 2 nações dentro do teu ventre. Uma será maior que a outra, mas a maior servirá a menor. Nisso nasce Esaú, o ruivo, o peludo, por isso o nome, Esaú. E agarrado aos pés de Esaú, Jacó, por isso o nome, Jacó, que significa usurpador. E quando essas 2 crianças crescem, você vai observar que a identidade atribuída a eles configura o caráter, configura a identidade, configura a personalidade de cada um. E dando foco à vida de Jacó, nós vamos observar na sua biografia que ele sempre, durante toda a sua vida, ele sempre viveu entre disputas e fugas. Jacó sempre foi um homem envolvido entre disputas e fugas. Quando ele não estava disputando, ele estava fugindo. Quando ele não estava fugindo, ele estava disputando. Pela história a gente vai ver ele disputando o direito da primogenitura, a qual ele não tinha nenhum tipo de legalidade, porque nasceu depois de Esaú, mas ele disputou. Na disputa, enganou o seu irmão. Tendo enganado o seu irmão, enganado o seu pai, mesmo acoitado pela sua mãe, ele foge de casa. A Bíblia vai dizer que ele vai trabalhar para Labão, tendo interesse em se casar com Raquel, a sua segunda filha. E ali ele trabalha por 14 anos, por quê? 7 anos foi a primeira proposta. E quando ele trabalha os 7 anos, Labão reafirma que lhe daria Raquel como esposa, sendo que ele tinha uma filha primogênita, Lia, e ali na sua casa, a primogênita não poderia, a mais nova não poderia se casar sem que a primogênita tivesse casado primeiro. Então ele trabalha 7 anos, se casa com Lia, mas ele está apaixonado por Raquel, e trabalha mais 7 anos, 14, para poder se casar com Raquel. Ele cresceu acreditando que a vida se vencia pela sua própria astúcia. Ele cresceu acreditando que a vida se vencia por estratégias. E esse talvez tenha sido o maior engano da sua vida e da sua trajetória. Sabe por quê? Porque quando nós vamos vivendo no ímpeto, acreditando nas nossas próprias forças, na nossa própria inteligência, confiando no nosso próprio entendimento, nas nossas astúcias, nas nossas estratégias, quando nós tomamos o centro da nossa vida tirando Deus, escute, nós podemos até caminhar um pouco, mas logo ali na frente nós vamos fazer o caminho de volta. Porque a vida não é assim. Escute, quando você nasceu, Deus determinou que seria a sua vida. Mesmo tendo livre-arbítrio, o poder de decisão e escolha, a sua história está determinada. E lutar contra isso é sempre voltar ao lugar que Deus determinou para que dali nós tivéssemos um avanço. A história que Deus escreveu para você não pode ser trocada por atalhos ou por caminhos que Deus não tem preparado para a sua vida. Porque uma hora a gente vai voltar.
Em algum momento nós vamos fazer o caminho de volta. Se a gente caminha ou vive pelo nosso ímpeto, em algum momento Deus vai nos fazer voltar ao ponto que nós caímos, ao ponto que fraquejamos, ao ponto que erramos, para que as coisas possam se acertar. Na história de Jacó foi exatamente isso. Houve um momento em que ele precisou voltar para casa. Depois de estar casado, depois de ter começado a construir vida, com essa biografia, alguém que viveu entre disputas e fugas. O seu pai não existe mais, mas o seu irmão, Esaú, aquele que ele roubou a bênção da não roubou não, negociou, enganou pela bênção da primogenitura, ele está lá. E agora ele precisa se encher de coragem para olhar nos olhos do irmão. Ele precisa se encher de coragem para enfrentar Esaú, para reencontrar Esaú. E a Bíblia vai trazer o entendimento de que ele faz isso, mas cheio de medo. E entre o lugar que ele habitava e onde estava Esaú, seu irmão, havia uma geografia muito grande. Eles levantam um acampamento e começa a mudança, a transição. Ele traz os seus empregados, traz os seus bens, traz os seus filhos, traz a sua esposa, as suas esposas, ele vem trazendo tudo o que ele tinha para reencontrar com seu irmão e ressignificar a sua vida. Mas entre o ponto inicial ao ponto final, havia um vale. A Bíblia vai chamar esse vale de Jaboque, e talvez você já tenha ouvido falar sobre esse vale. O vale de Jaboque nós conhecemos por um lugar de confronto. A Bíblia vai dizer que eles passam pelo vale, e passando tudo para o outro lado, Jacó decide voltar para o vale. Ei, passei pelo vale, o que vai me levar para o vale novamente? Vale é uma geografia depreciada, vale é uma geografia baixa, vale é uma geografia opressa, vale significa e representa um lugar de confronto, de provação, de luta, de dificuldades. Vale para nós não tem um bom significado. Nós gostamos dos montes, os lugares altos, os lugares de vista longa, os lugares arejados, os lugares de segurança. Vale? A Bíblia vai dizer que Jacó passa toda a sua família e os seus bens, mas volta para o vale. Com um detalhe, Jacó volta sozinho. E eu quero dizer algo a vocês dentro dessa observação. Deus, ele costuma transformar quem tem coragem de ficar sozinho com ele. Deus, ele costuma mudar a história de quem tem coragem de estar a sós. No meio da multidão você pode ser só um, mas e a sós com Deus? E sabe, para vivermos uma transformação, existem momentos que nós precisamos nos afastar de todos para ficar sozinho. Existem coisas que Deus quer, existem palavras que Deus quer nos dar, que outros não têm estrutura para ouvir. Existem confrontos que Deus quer nos trazer, que outros não precisam, não necessitam ouvir. Existem momentos que não precisamos de plateias, precisamos estar a sós com Deus. E Deus está disposto ainda em 25, transformar quem tiver coragem de ir a sós com Ele para um tempo de confronto. Porque a luta de Jacó, ela não se resumia em uma área. Pelo que Jacó foi lutar? Jacó foi estabelecer uma luta interna. Caráter, pensamentos, direcionamentos. Mas a luta dele também era uma luta espiritual. Então são dois âmbitos. Mas a luta dele também era uma luta de identidade, uma luta identitária. Então eram três aspectos de luta que Jacó precisava estabelecer. Então nisso, para ser transformado, era necessário um a sós com Deus. Porque às vezes o espiritual alguém poderia ver e entender, mas o interno não. Existem coisas que estão aí dentro que ninguém vai entender. Existem coisas dentro de mim que muitas pessoas não têm estrutura para entender. Existem coisas que se eu falar você vai me julgar. Mas o senhor não é um pastor? O senhor não tem uma fé? O senhor não ora? O senhor não lê a Bíblia? O senhor não prega a palavra? É uma luta que eu preciso vencer em Deus. É uma luta que eu preciso vencer com Deus. Você consegue entender isso? Então escute. O Jaboque pode representar para nós um lugar que ao passarmos, seremos trabalhados diante de três aspectos quando nós falamos de luta. Sabe o que significou o Jaboque para Jacó e o vale para nós? Um lugar onde não dá mais para fugir.
Eu vou liberar a palavra, não seria eu que pregaria aqui essa manhã, mas se sou eu que estou pregando e é você que veio para o culto, eu quero dizer para você que Deus vai te colocar em um lugar que não dá mais para você fugir. Deus vai te colocar num estreito, que eu estou liberando a palavra, que não dá mais para onde fugir, nem como fugir. Deus precisa trabalhar algumas lutas em você. Deus precisa trabalhar, e aqui eu não falo de lutas no sentido depreciativo, eu estou falando do que você precisa romper, do que você precisa vencer, da forma que você precisa avançar. Você está chegando em um ponto em que existe um lugar que não tem como para onde fugir mais. É esse lugar. Porque nesse lugar tem um segundo aspecto, as máscaras caem. Aqui eu sou pastor, mas dentro do vale eu sou Felipe, o pai, o marido, o homem, o líder, alguém que precisa ser trabalhado, não só no espiritual, mas também no interno, mas também no caráter. E eu estou dizendo isso a título de todos nós. Então, aqui eu posso representar uma espiritualidade a um nível determinado, mas dentro desse vale eu tiro a máscara e revelo quem verdadeiramente eu sou. Eu estou me usando como exemplo, mas eu estou falando de nós, amém? Amém? Terceiro aspecto dessa luta. Esse lugar é onde Deus confronta quem somos e revela quem podemos ser. Nesse lugar, Deus diz, você está assim, mas eu te fiz para estar assim. Você decidiu ser assim, mas eu te fiz para ser assim. É nesse lugar. E sabe o que me chama a atenção? No final da história, é esse texto que nós lemos, onde diz que o nome de Jacó foi mudado. De Jacó, ele foi transformado em Israel, justificado pelo seguinte entendimento: como um príncipe lutastes com Deus e com os homens, vírgula, e prevalecestes. Sabe o que é prevalecer? Pela etimologia da palavra, prevalecer significa ser mais forte. Prevalecer significa superar. Na Bíblia, a ideia vem além da força física. Prevalecer pela Bíblia significa resistir. Diga para quem está do seu lado, resistir. Diga permanecer firme. Diga e vencer pela dependência de Deus. No original, o hebraico está ligado ao termo Yakol, que significa ser capaz. Prevalecer é ser capaz, você é capaz. Prevalecer é superar, você pode superar. Prevalecer é dominar. E eu acho interessante a palavra domínio aqui. Porque domínio, ele só tem dois lados. Ou você domina ou você é dominado. Prevalecer é dominar. Assim, prevalecer é não desistir. Mas está doendo, não desista. Vamos olhar para a história de Jacó? Estou ferido, pastor, estou sangrando. Vamos olhar para Jacó? Ele não desistiu. Vencer não depende das marcas que carregamos, ou como feridas ou como cicatrizes, mas depende do entendimento de que quem nos sustenta é Deus. Vou liberar uma palavra para você levar para a sua semana. Eu vou falar e você repete, tá? Eu estou nas mãos de Deus. Diga a Deus, eu estou nas tuas mãos. E prevalecer aqui não depende do estado que você está. Depende de quem está te sustentando. Eu tenho promessas e o meu hoje não me define. Deus está me sustentando. Eu posso estar aflito, angustiado, chorando, preocupado, ferido, sangrando. Mas se é Deus quem me sustenta, eu vou prevalecer. Se é Deus quem me sustenta, eu vou continuar. O que fez Jacó prevalecer? Primeiro, ele não fugiu do confronto. Diga para quem está do seu lado, não fuja do confronto. Se você não fugir do confronto, você vai prevalecer. Escute, pela primeira vez, Ednei,
Em toda a biografia de Jacó, que vivia entre disputas e fugas, ele decidiu não fugir. Glória! Oh, glória! Jacó, pela primeira vez na história, não correu. A Bíblia vai dizer que ele ficou no vale. Ele ficou no vale e lutou. Ele ficou no vale, ele permaneceu. Sabe por quê? Porque prevalecer começa quando paramos de fugir. Prevalecer em nossas vidas começa quando paramos de fugir. Por que Jacó prevaleceu? Segundo, porque ele se agarrou a Deus até o fim. Capítulo 32, versículo 26. A Bíblia vai dizer que ele agarra o anjo que estava ali representando o Senhor. E o anjo dizia: a alva está chegando, o dia está iniciando, eu preciso ir. Ele diz: não te deixarei ir, sem que antes me abençoe. Então o segundo segredo de prevalecer é agarrar a Deus até o fim. Não deixa Deus, não desiste de Deus, não larga Deus, luta, 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 se vence, se esforça, mas permanece na presença de Deus. Jacó não venceu pela força, Jacó venceu pela dependência. Diga para quem está aí do seu lado: quem se apega em Deus prevalece. Terceiro ponto, ele reconhece a sua verdadeira identidade. No vale, Deus pergunta: qual é o seu nome? Olha para mim, qual é o seu nome? Quem é você? A sua identidade qual é? A Bíblia diz que Jacó responde dizendo: eu sou Jacó. Quando ele diz eu sou Jacó, o que ele está dizendo? Eu sou o enganador, eu sou o usurpador. E escutem, é no momento da confissão que a transformação acontece, irmãos. É quando eu entendo e reconheço a minha verdadeira identidade, quando eu confesso. A Bíblia diz que se com a boca confessarmos e com o coração crermos, nós seremos salvos. Quando a verdade nos liberta dentro do confronto, espera aí, eu entendi que eu não estou sendo quem eu queria ser. Eu entendi que eu não estou sendo quem Deus me fez para ser. Então, espera aí, eu estou no caminho errado, eu estou fazendo algo errado, alguma coisa não está certa. Eu acho linda a oração do salmista em 139, quando ele diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando a verdade nos liberta, nós inauguramos a nossa verdadeira identidade, irmãos. Quando a verdade nos liberta, nós inauguramos o nosso novo nome e quem verdadeiramente somos. O quarto ponto, onde nós estamos encerrando a mensagem. O porquê que Jacó prevaleceu? Porque no vale ele recebeu uma marca de transformação. Deus quer trocar a marca da agressão pela transformação. Deus quer trocar a marca do trauma pela transformação. Deus quer trocar as feridas pela transformação. Deus quer deixar cicatrizes que escrevam em a sua biografia a transformação. Todos nós estamos no mundo passivos a tudo que existe no mundo, mas escute, há um Deus no céu que vela pelas nossas vidas. Há um Deus no céu que sonda e conhece o mais íntimo da nossa alma. E que em todo tempo, está disposto a nos mudar. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Deus está disposto a nos transformar. A Bíblia diz que antes do anjo do Senhor subir, ele toca a coxa de Jacó e o fere. Tocado por Deus, Jacó começa a mancar e até o último dia da sua vida, ele manca. Há uma cultura no judaísmo em que não se come uma parte do frango, onde se liga o tronco até a sua perna. Essa parte aqui ela é ignorada. Por quê? Porque foi aqui que Jacó foi ferido. Foi na altura do seu fêmur que ele foi ferido e nunca mais se restabeleceu fisicamente. Ele foi marcado para a vida inteira. Mas escute, é melhor ser marcado pela transformação a vida inteira do que carregar as feridas e sempre estar chorando e se lamentando por elas.
Ei, eu quero declarar que haverá um testemunho novo na sua vida por esse tempo, porque quem prevalece não pode não sair ileso, mas vai sair novo, vai sair transformado, vai sair com uma nova identidade, vai sair com um novo nome. Então a palavra de Deus para você: prevaleça, prevaleça, prevaleça. Não ignore o confronto. Para de fugir. Não há mudança sem confronto. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: porque se nós fôssemos julgar a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por quê? Porque quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor. Quem gosta de ser julgado? Quem gosta de ser repreendido? Quem gosta de ser apontado em falhas? Ninguém. Mas escute, enquanto isso não acontecer, a nossa vida continua da mesma forma. Sabe o que muda? Nada. Vocês estão buscando por mudanças? Por transformações? Vocês têm interesse de serem pessoas melhores? Você tem interesse de ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um discípulo melhor, uma ovelha melhor, um líder melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor? Se todos nós buscamos um mesmo interesse de evolução, de aprimoramento, de melhoramento, precisamos passar pelo confronto. Para de fugir do confronto. Segundo, se agarre em Deus até o fim. Reconheça a sua verdadeira identidade, deixa que Deus te mude. Saia desse processo com uma marca de transformação. Deus quer nos levar a Jaboque essa manhã. Para nos destruir? Não. Para nos redefinir. Para nos ressignificar. Diga para quem está do seu lado: pode colocar em pé, por gentileza? Diga para quem está do seu lado: prevalecemos quando? Paramos de fugir. Olhem aqui para mim. Você acha que todo mundo aqui hoje ouviu essa palavra? Com certeza não. Tem alguém aqui dentro desse tempo que deixou sua mente vagar. Que enquanto eu estava pregando, estava distraído com qualquer outra coisa. Isso são pessoas que querem fugir do confronto. Tem algum problema? Não, só que a sua vida continua a mesma. Tem algum problema? Não, mas você não prevalece. Prevalecemos quando paramos de fugir. Prevalecemos quando seguramos em Deus, mesmo feridos. Prevalecemos quando dizemos a verdade sobre quem somos. Prevalecemos quando permitimos que Deus nos marque. Deixa Deus te marcar. O que será que Deus quer de nós? Projeta o Salmo 24 aqui para mim, Sheila, por gentileza. Salmos 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai subir? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e que não entrega a sua alma, sabe o que? A vaidade. Nem jura enganosamente. Pode ir, o texto é lindo. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu tenho que abrir o meu coração. Abrir o coração é aceitar. Eu recebo, Jesus, essa palavra. Eu aceito. Eu aceito. Eu sei que é comigo. É aqui, ó. Eu preciso mudança. Está acabando o 25 e eu não quero sair desse ano sem ter de forma favorável essa palavra de transformação que pode, que faz o que eu quero. Eu quero mudança. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero transformação. Eu quero que a minha vida mude. Então hoje eu decido lutar com Deus, lutar com os homens e prevalecer, mas no final sair com uma marca de transformação, com uma nova identidade. Imagine você, se ele entra na sua terra e olha nos olhos do seu irmão como o velho Jacó. Agora ele sai do vale para ir de encontro com aquele que lhe enganou lá atrás, não como o enganador mais. Agora ele vai como o transformado. Ele vai como o Israel. Ele vai pronto para fazer a promessa na vida do seu avô se cumprir. Porque dos seus 12 filhos, a nação de Israel é constituída. As 12 tribos de Israel: Rubem, Simeão, Dan, Zacar, Zebulon, Naftali, e Levi, Judá, Gade, e aí vai. As 12 tribos de Israel. A nação cresce, a promessa se cumpre. Não na vida de Abraão, que recebeu. Não na vida de Isaac, que viveu um drama parecido e foi só uma ponte. Mas na vida de Jacó, o imperfeito, o improvável, o mau caráter, mas que se abriu para a transformação. Se você se abrir para a transformação, você não tem noção do que pode acontecer na sua vida.